Vamos lá? Meus irmãos, bom dia. Bom dia a você que está nos assistindo aí pela internet. Nós estamos dando continuidade à exposição do livro de Êxodo. E hoje nós vamos começar a estudar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são para hoje também. Tá certo? E eu convido você a abrir a palavra de Deus, aí em Êxodo, capítulo 20. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos lendo. Eu quero ver se eu consigo fazer a introdução do assunto e pegar a primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos. E aí, numa segunda aula, a gente coloca os outros 6. Tá certo? Vamos lá. Diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1 e 2, vamos lá? Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Meus prezados irmãos, a lei do Senhor compreende 3 áreas. Nós temos a lei moral, que é o decálogo. Se você quiser registrar aí, Êxodo 20, de 1 a 21. Então isso chama lei moral. Ou lei que alguns chamam de leis espirituais. A segunda parte, nós temos o livro da aliança, com as suas ordenanças civis e religiosas. Você põe aí Êxodo 20, de 22 até 24, 11. E de Êxodo capítulo 24, 12 até 31, 18, você tem os regulamentos cerimoniais. Em outras palavras, sintetizando, a lei de Deus compreende a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Vocês entenderam ou não? Entenderam ou não? Pronto. Então, quando se falar em lei, se você pensar numa lei globalizada, compreende tudo isso. Tá certo? Quando Jesus diz, eu não vim revogar a lei, vim cumprir a lei. Que lei é essa que Jesus cumpriu? Todas. Ele cumpriu a lei moral, ele cumpriu a lei cerimonial, porque toda a lei cerimonial aponta para Cristo. E ele cumpriu a lei civil, porque ele viveu como justo e morreu como justo. Tá certo? Vamos lá. Veja o texto. Vamos começar pelo texto, a introdução. Lembre-se que o decálogo, a lei moral, a lei espiritual, está registrado aqui em Êxodo 20, de 1 a 17, e em Deuteronômio 5, de 6 a 21. Tá certo? Lembre-se também que as tábuas da lei foram dadas 2 vezes. Teve a primeira vez, depois Deus quebrou, não foi isso? Moisés quebrou. Depois Deus deu não a segunda versão atualizada, é a mesma versão. Não teve, é a mesma lei. Então lembre-se que aqui são os detalhes do texto. Você precisa aprender, porque o Espírito Santo não desperdiça palavras. Se nós cremos na inspiração plenária verbal, Deus inspira não somente os pensamentos, mas também o registro. Então diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, primeira lição que eu aprendo aqui é que a origem ou a autoria da lei procede de quem? De Deus. Então essa lei aqui não é lei de Moisés, é lei de Deus. Foi Deus quem falou todas estas palavras. Foi Deus mesmo quem escreveu, você se lembra disso? Ele escreveu nas pedras
na tábua de pedra, a lei. Foi ele que escreveu. A lei foi dada a Moisés, mas a lei, a sua origem, é divina. Então, qualquer reclamação que você tiver contra a lei, você procura o PROCON celestial. Tá certo? Ah, eu não concordo com isso. Esse é problema seu. Tá bom? Segunda lição que o texto nos ensina é o conteúdo da lei. Diz assim: todas estas palavras. Os comentaristas dizem aqui que a figura aqui é de um tratado, de uma aliança. E Deus, ele é o rei suzerano. E o povo, os vassalos ou súditos. Então, quando ele coloca todas essas palavras, está colocando todo o conteúdo. E você observa que nessas palavras aqui, existe ausência de penalidades. Para mostrar para você que a lei não é um código jurídico, mas um documento base de um acordo, de uma aliança entre Deus e o povo de Deus. Terceira lição. Terceira lição. O decálogo é uma expressão da aliança da graça. A lei não foi dada antes da saída do povo do Egito. Foi? Foi? Primeiro Deus tirou o povo do Egito. Depois Deus deu a lei. Isso é muito importante a gente entender. Porque a lei, ela foi dada, ou não foi dada, para promover relacionamento com Deus. A lei não foi dada para a sua salvação e para a minha salvação. A lei revela o caráter de Deus. A lei foi dada para restringir o pecado do homem. A lei foi dada para revelar o nosso pecado e a nossa necessidade de um Salvador. Depois eu vou entrar em algum detalhe aqui. Mas todos nós sabemos por que as pessoas rejeitam a lei de Deus. Principalmente hoje. Tem pastor aí que quer reescrever a Bíblia. Pensa numa autoridade acima de Deus, quer reescrever a Bíblia. Como é que pode um negócio desse? Tem gente que diz assim: ah, pastor, esse negócio de lei, isso aí já foi superado, nós estamos na graça. Não, a lei é uma expressão da aliança da graça de Deus. Jesus diz: aquele que me ama, cumpre os meus. Então guardar a lei não é uma obrigação, mas é um ato de amor. De amor. Quais são? Quatro argumentos que se usa muito para questionar essa questão da lei. Primeiro, as pessoas rejeitam a lei por causa da natureza humana. E todos nós sabemos, Paulo coloca lá em Efésios capítulo 2, que a humanidade vive segundo as más inclinações da natureza, buscando sempre atender às exigências pervertidas da carne. Então as pessoas não gostam da lei, porque a lei revela o nosso pecado. Mesmo assim, depois de convertido, o novo homem continua lutando contra o pecado. É ou não é? Quem luta contra o pecado aqui? Isso é normal. Só tem essa luta contra o pecado quem é crente. O cara que não é crente, ele não luta contra nada. Ele é morto espiritualmente. Tá certo? Tem a consciência, mas a consciência pode se cauterizar. Segundo argumento que se usa para questionar a lei de Deus e rejeitar a lei de Deus, é que as pessoas entendem ou dizem e argumentam que a lei se opõe à felicidade. Eu não gosto de lei, porque a lei faz da gente pessoas o quê? Infelizes. Isso é verdade?
É muito interessante que as pessoas, elas rejeitam a lei de Deus porque elas dizem que a lei traz a culpa. E aí o psicólogo diz assim, não, você tem que se livrar desse negócio de culpa. Então, para se livrar da culpa, tudo é o quê? Permitido. Canta aquela música dos Menudos. Não se reprima. Quem é do tempo dos Menudos aqui? Levanta a mão. Estou falando. Quarta mania de pobre. Eu já citei umas 3. Você já notou que pobre, quando vai dormir, pode estar fazendo frio, ele liga o ventilador e se cobre. Porque ele dorme com o barulho do ventilador. É assim ou não é? Você é da oposição. Não vou dar. Vamos voltar para o texto, irmãos. Vamos voltar para o texto. Por que as pessoas rejeitam a lei de Deus? Primeiro, por causa da sua natureza. Segundo, porque as pessoas têm um conceito falso de felicidade. Terceiro, as pessoas acham que a lei de Deus se opõe à liberdade. E algumas pessoas acham que liberdade é a ausência de limites. Mas não é, é justamente o contrário. Os limites que produzem a felicidade. E a graça de Deus, ela é tão preciosa na nossa vida, que pela graça de Deus, Ele nos limita. Ele nos segura. Romanos capítulo 1 fala que a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é Deus nos entregar a nós mesmos. Mas a graça de Deus é restritiva. A graça de Deus nos segura, nos sustenta, nos amarra. Quarto e último argumento que o pessoal usa. A lei se opõe o quê? Ao amor. É lindo isso, né? As pessoas acham que onde há amor, não há lei. Que quando Deus dá a lei, Ele não está nos amando. Mas a Bíblia fala justamente o contrário. Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele nos dá a lei. Romanos capítulo 13, versículo 10, diz que o cumprimento da lei é o amor. O amor. Entenderam isso ou não? Vamos caminhar. Irmãos, qual o propósito da lei? Por que Deus nos deu a lei moral? Primeiro, para revelar quem Deus é, seu caráter. Segundo, Deus nos deu a lei para restringir o pecado, a prática do pecado na nossa vida pessoal, na vida comunitária. Mas principalmente, a lei foi dada para revelar o nosso pecado e a necessidade de um Salvador. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. A partir do verso 7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento,
pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu toda a vida sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Vou voltar à memória de vocês. Nós temos duas alianças que Deus fez com o homem. A primeira aliança foi onde? No Éden, com o primeiro Adão. Essa aliança é chamada Aliança das Obras. Por quê? Porque o homem poderia permanecer sem pecado, vivendo no paraíso eternamente, se não desobedecesse. E esse homem, ele tinha um livre-arbítrio espiritual. Porque ele não estava morto espiritualmente. Mas ele desobedece. E aí ele cai em pecado e recebe sobre si todas as consequências do pecado. Certamente o quê? Morrerás. Morreu espiritualmente, morreu fisicamente e morrerá eternamente. Mas Deus então resolve revelar a aliança da graça. E ele começa lá em Gênesis 3:15, quando ele fala do proto-evangelho. Ele começa a revelar isso quando ele mata um animal e veste esses Adão e Eva com as vestes daquele animal. E ele começa a revelar historicamente essa aliança da graça, não somente com a aliança de Moisés, de Noé, mas principalmente com Abraão. E essa aliança, ela é unilateral, significa que Deus vai nos salvar graciosamente, eu não preciso fazer absolutamente nada. Como é que essa aliança da graça está dividida? Está dividida naquilo que se chama velha aliança e nova aliança. A velha aliança é a aliança que foi feita com Moisés. Qual é o propósito dessa aliança da graça? No Antigo Testamento, na velha aliança. É criar desespero em mim e você. Deus deu a lei e diz assim, cumpra. Aí você diz para Deus, eu quero cumprir, mas não consigo. Não consigo. Aí a lei lhe condena. A lei lhe condena. Romanos capítulo 3 está lá. Todos nós estamos condenados diante de Deus. Mas aí vem a aliança da graça, na nova aliança que é Cristo. Então veja bem, a antiga aliança revela a doença, que é o pecado. A nova aliança revela o remédio, que é Jesus Cristo. Amém? Então a igreja é uma só e a aliança da graça. Todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça. Anote isso aí. Quando Paulo, em Romanos capítulo 4, vai ensinar, vai dar exemplos da justificação pela fé, ele dá o exemplo de Abraão e de Davi. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E tira o pecado não somente retroativo, presente, mas para o futuro. Esses pecados que você vai cometer aí, essas sem vergonhices que você vai cometer até morrer, já está perdoado. Vocês entenderam? Mas não vai pecar não, tá? Tem que já estou salvo mesmo? Não. Como permaneceremos no pecado? Se morremos para ele. Romanos 6. Tá certo? Então, pense bem. Quando você for ler o Antigo Testamento, a partir de Moisés, de Êxodo, você vai ver que tudo isso é preparatório. Tudo isso aponta para quem? Para Cristo. Depois de Cristo, tudo isso se torna o quê? Uma sombra. Porque a cruz projeta a sombra para trás. Deu para entender? Sombra.
não é mais realidade. A realidade é Cristo. Cristo é tudo em todos. Mas vamos voltar para o texto. Quais são as características dessa lei? O propósito, já foi dado, as características. Origem divina. Esses princípios são absolutos, não são relativos. Os 10 mandamentos é para toda e qualquer cultura. Ah, mas aqui no Brasil é diferente. Tem nada a ver com isso. Toda cultura precisa ser filtrada pela revelação de Deus. Porque toda cultura, ela revela a pecaminosidade do homem. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, o pastor Ronaldo Lidório chega lá em Gana, na África. E aí, lá tem a poligamia. O cara tem 5, 6 mulheres. Como é que faz o negócio? Aí o cara se converte. O que ele faz com as 5 mulheres? Se fosse eu escolheria a mais mansa. Mas isso aí ia trazer um caos social. O que foi estabelecido? A partir de hoje, que o evangelho chegou aqui, ninguém mais vai fazer casamento o quê? Poligâmico, só monogâmico. Então vamos suportar o período da ignorância. Deu para entender? Então não é a cultura que prevalece na Escritura. É a Escritura que prevalece o que? Na cultura. Ah, pastor, isso é cultural. Não, isso é infernal. Se for decorrente, se for para promover o pecado, não é cultural. Estou bravo hoje, né? Vamos lá. É interessante também que a lei, ela é pessoal. É individual. Não terás outros deuses diante de ti. Não matarás, não furtarás. Deus não está falando aqui de uma forma coletiva. Ele está falando para mim e para você. Porque todos nós compareceremos individualmente perante o tribunal de Cristo. Nós gostamos de lei para os outros, não é isso? Mas a lei se dirige a nós. É uma responsabilidade pessoal. Vamos lá. Eu encontrei 3 princípios para a gente interpretar. Princípio de hermenêutica, interpretar a lei. Eu vou citar aqui. Se você quiser anotar, se não quiser, só presta atenção. 3 princípios para você interpretar cada mandamento. Primeiro, onde qualquer dever ele é ordenado, o pecado contrário é proibido. Por exemplo, honra teu pai e a tua mãe. É um mandamento. O que é o contrário disso? O contrário é que você está proibido de fazer tudo o que pode desonrar o seu pai e a sua mãe. Vocês entenderam ou não? Segundo princípio. Onde qualquer pecado é proibido, o dever contrário é ordenado. Então, quando diz assim, não roubarás, Deus está dizendo, vá trabalhar, vagabundo. Aquele que não trabalha, não coma. Certo? Quando diz, não matarás, Deus está dizendo, seja um promotor da vida. O contrário, no negativo, está sendo ordenado. Vocês estão entendendo ou não? Terceiro princípio de interpretação. Onde qualquer pecado é proibido no mandamento, a condição interior que leva ao pecado também é proibido. Quem inventou isso? Jesus. Ele disse que não matarás, mas se você dentro do seu coração odiar o seu irmão, você já matou. Passou aquela mulher, tranca a rua, bonita.
Você dá uma olhada, ninguém é cego. Você olha ou não olha? Se a mulher estiver perto, você fica meio receoso. Mas olha, você não é cego. Mas a Bíblia diz, se você desejar no seu, você já pecou. Deu para entender? Então, partindo disso aí, nós vamos agora para os mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Preste atenção que esse mandamento serve para combater o contexto em que Israel estava vivendo e do qual ele foi tirado. Deus está combatendo aqui o quê? O politeísmo. A adoração de deuses. Veja, por favor, lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16. Deuteronômio 11, 16. O que é que diz lá? Palavra de Deus. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais outros deuses e vos prostreis perante ele. Então, o povo de Israel vivia num contexto. Lembra das pragas do Egito? Que Deus manda aquelas pragas e desmoraliza todos os deuses, todos os ídolos. Então, e o povo, gente? O povo de Israel. E nós também. Nós, muitas vezes, traímos Deus. Lembra da primeira epístola de João, o apóstolo amado? Qual é o último versículo desse livro? Abra aí. 1 João, capítulo 5, último versículo. John Stott diz que João escreveu esse livro só para ensinar esse versículo. O que diz lá? Hein? Tá difícil aí, tá? 1 João, capítulo 5, último versículo. O que diz? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Significa que o nosso coração é uma fábrica perene de ídolos. Tem pastor agora que é ídolo. Eu vim aqui na igreja, se não for pastor tal, não vou. E os ídolos da internet? Eu estou seguindo fulano. Grande coisa. Tem que seguir a Cristo, desgraçado. Porque se você seguir esse cara aí, você vai para o inferno. Ah, eu sou seguidor. Meu irmão. Lembra da música do R.R. Soares? Estou seguindo a Jesus Cristo. Ele roubou da gente, tá? Deste caminho eu não desisto. É isso aí. A gente tem que fiscalizar o coração da gente, porque a gente está criando ídolo toda hora. O ídolo da família, o ídolo dos lares, o ídolo do dinheiro. Então, filhinhos é para crente. Guardai-vos dos ídolos. Veja no texto que o coração humano, ele não quer se curvar diante de Deus. Coração pecaminoso. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, diz que o homem, conhecendo a Deus, ele não quer cultuar Deus. Ele coloca a criatura no lugar do Criador. Mas é interessante você observar aqui que Deus, ele vai colocar nos versos 1 e 2: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o argumento que Deus usa, ele já vai colocar aqui como pré-argumento do mandamento, é que nós não devemos ter outros deuses, porque o nosso Deus,
Ele é o nosso Criador. Mas o nosso Deus também não é somente o nosso Criador, mas é o nosso Redentor. Veja que ele diz, eu sou o Senhor, teu Deus. A palavra Senhor aqui é dono. Fui eu que te criei. Mas não somente isso. Fui eu quem te tirei da terra do Egito. Então você não pode ter outro Deus, porque ninguém lhe criou, ninguém lhe redimiu. Essa é a luta que você vai encontrar do profeta Isaías, lutando contra o povo. Segunda coisa importante nesse mandamento, a expressão, não terás outros deuses. Em uma versão no hebraico diz, nenhum outro Deus. Presta atenção. Você não deve ter. E o que significa não ter? Significa que você, pessoalmente, não deve possuir, não deve buscar, não deve desejar. O que Deus está condenando numa tacada só? Primeira coisa, Ele está condenando o quê? O ateísmo. Diz o nécio no seu coração, não existe o quê? Deus. Esse mandamento aqui está dizendo que Deus existe. Então Deus está combatendo com esse mandamento o ateísmo. Deus está combatendo aqui também o agnosticismo. O que é o agnosticismo? O agnóstico diz o seguinte, se Deus existe, eu não consigo conhecê-lo. Mas você vai mostrar aqui que Deus é que está se auto-revelando aqui, se comunicando conosco através da revelação escrita. E Deus não fez um vídeo, tá? Deus escreveu na pedra. A pedra significa o quê? Estabilidade, perpetuidade, eternidade. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se Deus quisesse vídeo, não teria chamado Moisés. Chamaria Spielberg. Para fazer um... Por isso, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com essa cultura hoje. Do ver. A cultura bíblica é escutar, ouvir. Então tem muito crente hoje que só vê. Só assiste. Você que está aí, tá? Na internet. Vem para a igreja, meu irmão. Hoje é domingo. Ah, pastor, tudo bem, mas tem muita gente que não está vindo por preguiça, por comodidade. Outra coisa que é importante aqui, no texto, que Deus, Ele condena aqui o ateísmo, o agnosticismo, o politeísmo e também o panteísmo. O que é o panteísmo? A base de todo pensamento. Contrário a Deus, que o universo é uno, que Deus é tudo. Que você, quando morre, se incorpora ao Deus. Não, a criação é ex nihilo. Deus é pessoa. Deus é preexistente. A criação não é uma continuação de Deus, pelo contrário. Então não vá nessa de budista, de espiritismo, de não sei o quê, achando que você faz parte, Deus é tudo, Deus está no sorriso da criança, no latido do cachorro. Para com isso, meu irmão. Deus se revela nas Escrituras. Deus se revela na criação, a existência dele. Mas se você quer entender quem é Deus, é revelação pessoal, é intimidade. Tá bom? Vocês estão entendendo ou não? Mais claro do que isso, só se eu desenhar. Em síntese, o que é que o primeiro mandamento nos ordena aqui? Nos ordena a fé no único Deus verdadeiro. Mas tem um detalhe aqui. Não terá outros deuses o que? Diante de mim. Tem importância esse negócio diante de mim? Tem. Quando ele fala diante de mim, a palavra em hebraico aqui significa
em frente ao meu rosto. Em frente ao meu rosto. Se você quer ter ídolos, você faça isso longe da visão de Deus, da presença de Deus. Sabe que você consegue? Se subir ao céu, Deus está. Então você está perdido. Hoje está naquela moda, os ídolos do coração. Fica parecendo que tem ídolo escondido. Não tem, filho. A idolatria é um pecado que se comete diante de Deus. Por isso que Ezequiel usa a figura da infidelidade, da traição. A idolatria é uma traição. É um ato de infidelidade, de adultério espiritual. Vamos lá. Segundo mandamento. Vamos correr. Segundo mandamento. 20, versos 4 a 6. Vamos ler juntos? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem é presbiteriano aqui? Levanta a mão. Presbiteriano. Pronto. Todo mundo conhece o breve catecismo, conhece? De Westminster? E tem um catecismo maior. Lá tem o estudo dos 10 mandamentos. O que é esse mandamento? O que ele proíbe? Então depois você dá uma lida lá, tá? Eu não trouxe porque senão seria uma aula de catecismo. Eu estou tentando fazer uma exposição bíblica. Mas lá tem tudo explicadinho. Tá certo? Vamos ver o que esse mandamento nos ensina. Se o primeiro mandamento proíbe-nos de adorar um falso Deus, certo? O segundo mandamento nos proíbe de adorar o Deus verdadeiro de maneira falsa. O que significa isso? Quando ele diz não farás para ti imagem de escultura, ele está dizendo o seguinte: eu não posso imaginar Deus. Eu não posso entender Deus e conhecer Deus e adorar o Deus que é fruto da minha projeção mental. Isso quem dizia era Freud. Freud dizia o quê? Que Deus é uma projeção da figura paterna. Preste atenção. Quando o sujeito fabrica um ídolo, antes de fabricar o ídolo, ele tem que o quê? Imaginar o ídolo. Então o cara, antes de construir esse púlpito, ele tinha na sua mente um conceito, um significado do que era púlpito. A única imagem de Deus perfeita é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Tem uns irmãos meio exagerados aí hoje que dizem que eles não podem nem desenhar os personagens bíblicos, nem Jesus. Não pode desenhar Jesus, não tem problema não. Porque ele se auto-revelou. Agora, não faz de Jesus também um sueco, pelo amor de Deus. Não tem problema nenhum. O mandamento aqui está no campo da adoração. Nós não vamos adorar. A criança não vai adorar uma revista escola dominical que tem a figura de Jesus lá. Não. O primeiro mandamento proíbe adorar um falso Deus, porque é impossível. Ninguém pode servir a dois senhores. O segundo proíbe adorar o Deus verdadeiro de maneira falsa. Vamos pegar aqui Êxodo,
32, versos 4 e 5. Veja que o povo vai quebrar justamente esse mandamento. E Arão foi o cabeça. Êxodo 32, de 4 a 5. O que diz? Este, recebendo as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do... Veja bem, irmãos. Eles fabricaram um bezerro, não foi isso? E eles estão dizendo: o Deus que nos tirou do Egito é isso aqui. Então eles estão quebrando o primeiro mandamento, estão quebrando o quê? O segundo mandamento. Nem esfriou a entrega da lei. Por isso que a gente peca às vezes aqui na saída. Não? É muito interessante você observar isso, porque você precisa estar preocupado. E o texto está nos mostrando aqui que nós devemos estar preocupados com quem você adora e como você adora. Por isso que a gente fala no culto cristão, no culto, o culto não é do meu jeito. O culto tem que ser do jeito de Deus. O culto tem que ser agradável a Deus. O culto precisa ser racional. Por que tem que ser racional? Logiquinha em latreia. Porque o nosso Deus é inteligente. Nós adoramos o que conhecemos, disse Jesus. O Salmo 100 diz: celebrai a Deus, né? Todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus e dele somos. Então nós devemos saber quem é Deus e quem nós somos no ato da adoração. Senão é superstição, é religiosidade. Precisamos tomar cuidado com esses ministros de louvor. Outro dia eu fiquei revoltado. Não chegou assim, não, que na adoração a gente encosta o nosso rostinho no rostinho de Deus. Falei: vá para o inferno com uma heresia dessa. Onde é que já viu isso na Bíblia? O nosso Deus é majestoso. No Antigo Testamento diz que ninguém podia se aproximar dele. Você lembra lá quando foi dada a lei? O povo nem podia encostar no monte. Deus pôs limites. E lá em Hebreus capítulo 12, quando trata dessa matéria, comparando o Monte Sinai com o Monte Sião, diz o texto que nosso Deus é fogo o quê? Devorador. Que nós devemos adorá-lo com reverência, com santidade. Tá certo? Quando você imagina Deus, você está rejeitando a revelação da Bíblia. Por isso que lá no mandamento, diz assim: não farás para ti o quê? Imagem de escultura. E ele coloca aqui, de onde é que a gente tira essas imagens? Do céu, da terra e do mar. Ou seja, muitas vezes nós estamos querendo adorar o Criador por intermédio da visão que nós temos o quê? Das criaturas e da criação. Vamos lá. Não farás para ti imagem de escultura. Você não deve fazer ídolos. Você não deve imaginar Deus. No versículo 5, diz que você não deve adorar os ídolos. Veja no versículo 20. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Por quê? Por quê? Porque isso é impossível. É impossível você adorar o Deus verdadeiro usando o quê? Um ídolo. Segundo, é irracional. Vamos pegar um texto, por favor? Isaías 44. Isaías capítulo 44.
partir do versículo 13. O que diz aí? O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa com a plena, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um orvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus, e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa e afarta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-lhe e dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Infelizmente, a padroeira do Brasil foi uma imagem que foi encontrada no rio Tietê. Tem uma basílica enorme. E diz que é a nossa santa protetora. E se você falar sobre esse assunto, você fere as pessoas. Não estou dizendo isso. Estou falando à luz da palavra de Deus. O que Deus está dizendo aqui? Que adorar a imagem é algo... Adorar a Deus através de imagem, isso é impossível. Adorar a Deus adorando a imagem, isso é uma irracionalidade. Irracionalidade. Veja aí no versículo, por favor, do capítulo 44, versos 18 a 20. Preste atenção. Quando você dirige a um Deus, está lá no Salmo 115, ele tem olhos, mas não. Tem boca, mas não. Tem ouvidos, mas não. Então seu culto é o quê? Inútil. E diz assim: tornam-se semelhantes a eles aqueles que os fazem. Então você entra num estado completo de estupidez, de irracionalidade, quando você se curva diante de um ídolo. Verso 18, nada sabem, nem entendem, porque se lhes guardam os olhos para que não vejam, seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e comi, e faria do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia diante de um pedaço de árvore? Vamos ler no versículo 20, o que é que diz? Tal homem se apacenta de cinzas, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma, nem dizer: não é mentiroso, não é mentira aquilo em que confia? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz através da sua palavra. Amém? Mas irmãos, está correndo o tempo. Vou ter que encerrar aqui nesse mandamento. Você não deve fazer imagem. Você não deve adorar imagem e ídolos. Por 3 motivos. Veja no texto de Êxodo que Deus vai dar 3 motivos aí. Isso aqui é muito sério, tá? Eu, quando fui estudar esse texto aqui, eu fiquei meio... interessante aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz assim: não as adorarás, nem lhes dará culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus. E eu sou um Deus o quê? Zeloso. O que significa a palavra zeloso? Ciumento. Ele quer o quê? Exclusividade. Então o nosso Deus é um Deus que nos quer, que nos deseja, que nos ama. Ele é o esposo fiel, Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Então Ele tem ciúme de nós. Está lá em Tiago capítulo 4, né? A citação desse versículo. Mostrando que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então lembre disso. O nosso Deus é um Deus zeloso. Segundo motivo,
Segundo motivo, preste atenção. O que diz aí? Que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Esse é um texto difícil de explicar. Porque a turma vai logo para o caminho da maldição hereditária. Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo aqui é que o poder da idolatria é tão grande, quando um pai passa para o filho, que isso pode afetar até a quarta geração. Isso é muito sério, porque ele vai dar o contraponto aqui, dizendo o seguinte, versículo 6, o que ele diz? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam o quê? Os meus. Então, veja o impacto que isso tem para mim e para você como pais, como geração. Uma geração que é influenciada, que é doutrinada com a idolatria. Essa geração vai prejudicar até quarta geração. Mas quando a gente ama a Deus e guarda os mandamentos de Deus e vive a vontade de Deus, até 1000 gerações podem ser o quê? Abençoadas. Isso nos dá uma responsabilidade. Aqui eu estou falando aqui na igreja, batendo, departamento infantil, os pais têm que ensinar a Bíblia para os filhos, tem que ensinar. Tá certo? Nós precisamos passar para os nossos filhos esse conhecimento de Deus. Mas para a gente passar, esse conhecimento tem que estar dentro do nosso coração. Deu para entender? Então a idolatria, irmãos, tem um poder desgraçado de trazer sofrimento para famílias, para gerações. Entendo, não estou falando de maldição. Deus está dizendo isso aqui. Deus castiga os filhos pelos pecados dos pais, no sentido da influência. Porque Deus vai dizer lá, toda alma que pecar, essa morrerá. Que o filho não vai pagar pelo pai. Mas o que ele está falando aqui é da influência. E Deus está fazendo uma promessa aqui para mim e para você. Se nós queremos a bênção da nossa família, dos nossos descendentes, nós temos que adorar o Deus vivo e verdadeiro. Expulsar da nossa vida todo tipo de idolatria. Tá bom, irmãos? Eu queria terminar. Olha, eu tenho a lei do Senhor. Fui eu que escrevi, tá? Estou copiando não, tá? Porque teve uma irmã no chat que diz, esse pastor prega lendo os outros. Eu não tive tempo de responder para essa irmã. Deus me poupou. É a mesma coisa, o pastor Hernando sobe aqui, ele escreve os comentários, vai expor. Não pode? É duro, viu, irmão? Duro. Uma pergunta. Quem veio do catolicismo aqui? Eu também vim, eu fui batizado. Meu pai estava desviado, casou com uma católica. Eu fui batizado. Tem padrinho e madrinha que não me deu nada até hoje. Nem conselho. Pergunta para você que veio do catolicismo. Há diferença entre venerar e adorar uma imagem? O padre já disse isso para você ou não? Venerar é uma coisa, adorar é outra. Irmãos, venerar e adorar é o mesmo erro. Tá certo? Então, cuidado com essas colocações que você ouve para defender a idolatria. Eu não estou adorando o ídolo, eu estou adorando aquele que está acima do ídolo. Mas não existe isso. Nós adoramos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. O culto é mediado por Cristo. Por isso que a gente ora em nome de Jesus, porque a gente prega em nome de Jesus, porque tudo que a gente faz em adoração é por causa da mediação de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador.
Uma pergunta assim, pessoal. Você tem algum ídolo hoje na sua vida? Ah, pastor, eu tenho Paulo Júnior. Tem gente, né? Tem gente que é os Beatles, não sei quem, os ídolos. Dinheiro é um ídolo para você hoje ou não? A Bíblia fala que a avareza é idolatria. Quais são os ídolos que nós temos hoje, gente? E que pode estar afetando a nossa vida espiritual com Deus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Vamos ter um intervalozinho aí. Vai embora não, fica aí. Depois vai ver um sermão, categoria aqui com o pastor Hernando, ele já está ali se esquentando, aquecendo, né? Para entrar aqui. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós somos tão hereges, tão pecadores. Nosso coração fabrica ídolos, pensamentos, sofismas, que não estão fundamentados na Tua palavra. Somente a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu ato de compadecimento da nossa vida é que pode nos sarar, nos curar. Pai, venha tirar do nosso coração toda a idolatria. Ajuda-nos a adorar a Ti, o Deus vivo e verdadeiro, mas de acordo com a Tua vontade, do Teu querer. Tira do nosso coração todo o egoísmo, toda a soberba, todo o narcisismo, e que nós possamos ter um relacionamento sadio, saudável contigo, Senhor. E, consequentemente, isso vai afetar aqui também na nossa igreja. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, pode